Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Clara e hoje nós queremos compartilhar com vocês um assunto muito importante e interessante do nosso corpo humano, que é sobre as proteínas e os aminoácidos. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, nós precisamos entender o nosso metabolismo. Ele funciona como uma usina dentro do nosso corpo, produzindo energia e mantendo tudo funcionando. Então, basicamente, ele é tudo que tem dentro do nosso corpo para manter a gente vivo. São várias reações químicas que ajudam a produzir energia, formar coisas novas e quebrar algumas substâncias. O metabolismo ele se divide em duas partes. Primeira, que é o anabolismo, que é quando o corpo ele constrói, e o catabolismo, que é quando ele quebra substâncias para produzir energia. E as proteínas e os aminoácidos, elas são importantes para esse processo, porque elas participam da formação de moléculas atuando como enzimas e permitindo que o nosso corpo cresça, se recupere e produz energia. E essas reações acontecem dentro das células e são controladas por enzimas, que são substâncias que aceleram as reações químicas do nosso corpo, fazendo tudo funcionar mais rápido e de forma mais eficiente. Além disso, o metabolismo ele pode mudar dependendo da sua alimentação, da atividade física e da idade. Ou seja, ele é essencial porque garante energia, crescimento e funcionamento do nosso corpo no dia a dia. Olá, meu nome é Ana Sara e eu vou falar sobre a estrutura da proteína. Ela é formada por 4 níveis. O primeiro é uma sequência linear de aminoácidos, que se constitui em uma cadeia polipeptídica. A segunda estrutura é quando a cadeia polipeptídica se dobra, formando uma espiral ou uma estrutura plana. A terceira estrutura é quando a estrutura secundária se dobra novamente, trazendo um formato tridimensional e sendo mantida por pontes de sulfeto e ligações hidrofóbicas. Além disso, temos a quarta e última estrutura, que é quando há a união de duas ou mais cadeias polipeptídicas, formando um complexo funcional, tendo como exemplo a hemoglobina. Uma importante observação com relação às estruturas é que pode haver uma desnaturação, que é quando há perda do formato tridimensional da cadeia polipeptídica, sendo causantes dessa desnaturação ou calor ou pH. Além da sua perda da forma tridimensional, também vai haver a perda da sua função biológica. Bem, galerinha, agora iremos continuar falando sobre digestão e absorção de proteínas. Quando ingerimos proteínas que estão presentes nos alimentos que comemos, essas proteínas vão direto para o nosso estômago, onde há ácidos e enzimas, como enzimas de pepsina, que quebram as proteínas em partes menores. Depois, no intestino delgado, outras enzimas continuam essa digestão, até formar aminoácidos, que são as menores unidades das proteínas. Esses aminoácidos são então absorvidos pelas células do intestino e entram assim na corrente sanguínea. No metabolismo, elas são utilizadas para construir e reparar tecidos, formar enzimas e hormônios, e também são usadas como fonte de energia. Ou seja, as proteínas que comemos são transformadas em aminoácidos que são essenciais para o bom funcionamento das células. E agora vamos mostrar uma experiência simples com o objetivo de demonstrar a desnaturação das proteínas. Para realizar essa prática, nós vamos utilizar álcool, um ovo, limão e leite. No leite temos uma proteína muito importante chamada caseína. E como você pode ver aqui, nossa experiência já está pronta. O ovo misturado com o álcool está com sua clara esbranquiçada, enquanto o leite misturado com o limão está mais viscoso e coalhado. Mas o que aconteceu por aqui? O limão e o álcool são solventes orgânicos diferentes e com pH diferente. E quando esses solventes orgânicos entram em contato com o ovo ou com o leite, as proteínas se desnaturam e assim há uma quebra nos aminoácidos, fazendo com que as proteínas percam sua estrutura e conformação. Mas o que é a desnaturação? A desnaturação é a perda de sua estrutura tridimensional, secundária ou terciária. Isso acontece devido ao calor extremo, ou pH extremamente ácido, os agentes químicos externos ou uma agitação física. Boa noite a todos, sou Emily e vou falar sobre as funções metabólicas das proteínas. Elas são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. A função enzimática, onde elas formam proteínas, que formam enzimas para acelerar as químicas do nosso metabolismo. A função estrutural, ela dá sustentação aos tecidos do nosso corpo, por exemplo, a nossa pele, os nossos ossos, e até o colágeno. Exemplo, a função de transporte, ela transporta o oxigênio para o nosso sangue.
A função de defesa, ela defende o nosso organismo de doenças, como por exemplo, o anticorpos, né, contra bactérias e vírus. Temos a outra função também, que é a hormonal. Ela controla as funções do nosso corpo. Por exemplo, a insulina, onde regula a quantidade de glicose do nosso sangue. Outra função é a função energética, onde fornece a energia no nosso corpo na falta de nutrientes, como carboidratos e gorduras. Como por exemplo, né, uma pessoa que entrou no regime total, né, nesse período ela começa a sentir o corpo, né, fraco. Então vem as proteínas dos músculos fornecer a energia. Já que já foi falado sobre as principais funções da proteína, eu vou falar sobre os aminoácidos e a principal relação que elas têm com o fígado, já que nosso corpo e o nosso organismo mantém uma reserva de aminoácidos disponíveis para uso imediato, e o metabolismo desses aminoácidos acontece principalmente no fígado e segue dois caminhos principais, que são a transaminação, é um processo de transferir um amino para o outro composto. Isso é importante porque permite que o nosso corpo produza aminoácidos não essenciais, que são aqueles que não precisamos obter obrigatoriamente da nossa dieta, e a desaminação. Aqui o grupo de amino é removido do aminoácido, e isso gera duas coisas: um esqueleto de carbono que sobrou e pode ser reaproveitado para produzir energia na forma de glicose ou gorduras, e o grupo amino, que contém nitrogênio, e ele é tóxico para o nosso organismo. Então o fígado converte em ureia, que é uma substância que será filtrada e eliminada pelos rins. Resumindo, a transaminação aproveita o nitrogênio para construir novos aminoácidos, enquanto a desaminação elimina o excesso de nitrogênio em forma de ureia. Hoje eu me chamo Eduardo Brasil e eu vou falar sobre a importância clínica para a enfermagem. A enfermagem, ela exerce um papel fundamental com a área da saúde, porque a sua função está ligada ao cuidado direto ao paciente, grande parte dela. A importância clínica para a enfermagem, ela está relacionada à capacidade do profissional de avaliar, planejar e exercer ações que garantem o bem-estar, a recuperação do indivíduo. Nisso temos um conjunto de observações para com o paciente sobre suas ações, seus gestos, o que ele está sentindo. Também temos observações não somente na parte física, mas também na parte emocional,